Talvez o maior erro da medicina moderna tenha sido convencer você de que o risco do seu coração cabe em um único número, o LDL. E eu sei que essa frase já incomoda muita gente, porque basta uma pessoa dizer que faz dieta low carb, cetogênica ou dieta carnívora e a primeira pergunta aparece: mas e o colesterol? Ninguém pergunta como está a sua insulina, ninguém pergunta seus triglicerídeos, ninguém pergunta se você tem inflamação crônica. Ninguém pergunta como está a sua glicemia, sua circunferência abdominal, seu fígado, sua pressão, seu sono, seu estresse, sua massa muscular. Mas se o LDL subiu, pronto, o martelo desce. Você está entupindo suas artérias. Só que a fisiologia humana não é tão preguiçosa assim. O coração não adoece porque viu um bife. O coração adoece dentro de um ambiente metabólico inflamado, resistente à insulina e mal investigado. Então fica comigo até o final, porque neste vídeo eu vou te mostrar porque olhar só para o LDL pode ser uma das formas mais incompletas de avaliar risco cardiovascular. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Me segue também lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica, estratégia carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E eu falo muito sobre esse tema porque uma das maiores travas das pessoas que querem melhorar o metabolismo com comida de verdade é exatamente o medo do colesterol. A pessoa está diabética, inflamada, com gordura no fígado, com compulsão alimentar, com triglicerídeos altos, com barriga crescendo, com energia no chão, mas quando começa a comer carne, ovos e gordura animal, a grande preocupação vira: e se meu LDL subir? Percebe a inversão? A pessoa convive anos com sinais claros de disfunção metabólica, mas o pânico só aparece quando ela troca pão, açúcar, farinha, óleo vegetal e ultraprocessado por comida de verdade. E aqui eu preciso ser muito clara. Este vídeo não é para dizer que LDL não importa. Não é isso. Quem disser isso está sendo irresponsável. LDL importa, ApoB importa, colesterol importa, dentro de uma avaliação completa. O problema é transformar um marcador em sentença. O problema é olhar para o exame isolado e ignorar o terreno metabólico onde aquele marcador está circulando. Porque uma coisa é um LDL alto em uma pessoa com resistência à insulina, triglicerídeos altos, HDL baixo, gordura visceral, glicemia alta, pressão alta e inflamação. Outra coisa é um LDL alto em uma pessoa metabolicamente saudável, com triglicerídeos baixos, HDL bom, insulina baixa, PCR baixa, boa composição corporal e sem sinais de doenças ateroscleróticas nos exames de imagem. É o mesmo número no papel, mas não é o mesmo corpo. E esse é o ponto que quase ninguém explica no consultório. Colesterol não circula no vácuo. LDL não circula sozinho em um universo paralelo. Ele circula dentro de um ambiente metabólico. E esse ambiente pode ser inflamatório, oxidativo, resistente à insulina e doente. Ou pode ser um ambiente com baixa inflamação, boa sensibilidade à insulina e bom controle metabólico. O número isolado não conta essa história inteira. Ele é uma peça de um quebra-cabeça. O erro é pegar uma peça e fingir que ela é o quadro inteiro. A entrevista que inspirou esse tema trouxe exatamente essa provocação. Existem milhões de pessoas em dietas low fat que desenvolvem doença cardíaca. Low fat, baixa gordura. Mas ninguém olha para elas e diz automaticamente: foi a dieta low fat que causou isso. Agora, se alguém faz low carb, cetogênico ou carnívoro e desenvolve algum problema cardiovascular, a conclusão vem antes da investigação. Foi a gordura, foi a carne, foi o colesterol. Isso não é ciência. Isso é viés de confirmação usando o jaleco. Na própria transcrição, o médico entrevistado comenta que já viu o paciente chegar ao hospital após infarto com LDL muito baixo
e que mesmo assim a conversa frequentemente continua presa à ideia de baixar ainda mais o LDL, sem investigar resistência à insulina e inflamação. E presta atenção, porque isso não significa uma pessoa com dieta carnívora, que uma pessoa que está em dieta carnívora está automaticamente protegida. Também não é assim. Eu defendo a dieta carnívora, mas não defendo cegueira. Sentir-se bem é maravilhoso. Ter energia, saciedade, intestino funcionando melhor, emagrecer, reduzir compulsão, melhorar a glicemia, tudo isso importa. Mas sentir-se bem não substitui exame. Exame existe para confirmar, investigar e acompanhar. Não existe mérito espiritual em não monitorar. Então, se você está em uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica ou uma estratégia low carb e viu seu LDL subir, o caminho não é pânico, mas também não é deboche. Também não é para dizer, LDL não importa, colesterol total não importa. O caminho é uma investigação inteligente. Você precisa perguntar como estão meus triglicerídeos, como está meu HDL, como está minha relação triglicerídeos sobre o HDL, como está minha glicemia, como está minha insulina de jejum, como está meu HOMA-IR, como está minha hemoglobina glicada, como está minha PCR ultrassensível, como está minha homocisteína, como está minha lipoproteína A, que tem forte componente genético, como está minha pressão arterial, como está minha circunferência abdominal, como está meu fígado, como está minha composição corporal. E em alguns casos, com avaliação médica, faz sentido discutir exames de imagem, como scores de cálcio coronariano ou angiotomografia. Porque a pergunta honesta não é apenas quanto está seu LDL? A pergunta honesta é: esse LDL está circulando em que contexto? E aqui entra a resistência à insulina. Para mim, essa é uma das maiores negligências da medicina atual. A pessoa vai ao médico, faz colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, glicemia de jejum, talvez hemoglobina glicada. Mas quantas vezes pedem insulina de jejum? Quantas vezes calculam HOMA-IR? Quantas vezes explicam para o paciente que a glicemia pode estar normal porque o pâncreas está gritando por trás, produzindo cada vez mais insulina para manter aquela glicose aparentemente bonita no exame? A glicose pode estar normal às custas de hiperinsulinemia, ou seja, excesso de insulina. E essa hiperinsulinemia é um sinal precoce de desordem metabólica. Resistência à insulina não é só sobre diabetes. Resistência à insulina conversa com hipertensão, conversa com gordura visceral, conversa com fígado gorduroso, conversa com triglicerídeos altos, conversa com HDL baixo, conversa com inflamação, conversa com ovário policístico, conversa com compulsão alimentar, conversa com aterosclerose. E se você olha apenas para a LDL, você pode perder o incêndio enquanto mede a cor da fumaça. É por isso que a frase meu colesterol está normal, então meu coração está protegido, pode ser perigosa. Da mesma forma, a frase meu LDL está alto, então eu estou condenado, também pode ser simplista. As duas frases são pobres. O corpo humano, ele é mais sofisticado do que isso. E eu sei que muita gente vai perguntar, mas Lua, então quando o LDL alto preocupa? Preocupa quando ele vem acompanhado de um contexto ruim. Preocupa mais quando a pessoa tem resistência à insulina, inflamação, triglicerídeos altos, HDL baixo, uma pressão alta, histórico familiar importante, tabagismo, alcoolismo, bebida social, né? Eu bebo socialmente, obesidade visceral, sedentarismo, glicemia alterada, doença renal, uma lipoproteína alta ou evidência de placa. Preocupa quando existem sinais de que aquele ambiente está favorecendo oxidação, inflamação e lesão vascular. O problema nunca foi só a partícula existir. O problema é o ambiente onde ela está funcionando. Agora, quando alguém está em dieta carnívora e o LDL sobe, existem várias possibilidades. Uma delas é que a pessoa esteja em um padrão conhecido em algumas pessoas magras, ativas, com baixo triglicerídeo, HDL alto, onde o LDL sobe em um contexto de baixo carboidrato. Isso precisa ser interpretado com muito mais cuidado do que simplesmente dizer vai morrer.
Outra possibilidade é que a pessoa esteja fazendo uma dieta dita cetogênica ou dita carnívora, mas cheia de produtos, queijos em excesso, creme de leite, embutidos ruins, adoçantes, sobremesas cetogênicas, low carb, farinha de amêndoa, barrinha low carb, snack proteico, óleo ruim disfarçado de saudável. Aí, minha gente, não é carnívora, é bagunça com nome gourmet. E tem outro ponto importante, nem tudo é comida. Isso também é maturidade clínica. Existem pessoas com inflamação persistente por outras causas, infecções crônicas, doença periodontal, sono ruim, estresse intenso, exposição a mofo, covid longa, sedentarismo, excesso de treino sem recuperação, problemas autoimunes, histórico familiar, menopausa mal conduzida, uso de certos medicamentos. Tanta coisa. A dieta é uma ferramenta poderosa, mas ela não é uma varinha mágica que apaga todos os fatores de risco do universo. A carnívora é precisa, mas você ainda precisa ser adulto e olhar o conjunto. E aqui eu quero fazer uma crítica necessária. O problema não é o médico se preocupar com o colesterol. O problema é ele se preocupar só com colesterol. O problema não é prescrever estatina quando ela é realmente indicada. O problema é transformar a estatina em resposta automática para qualquer LDL fora da caixinha, sem investigar o restante do metabolismo. O problema é o paciente sair com receita, mas sem ninguém ter falado de proteína, de carboidrato, de açúcar, de ultraprocessado, de óleo vegetal, de massa muscular, de insulina, de sono, de cintura, de fígado gorduroso. Isso não é cuidado integral, isso é protocolo de esteira. E antes que alguém distorça, eu não estou dizendo para ninguém parar remédio aqui. Eu não estou dizendo para ninguém ignorar a orientação médica. Eu estou dizendo que você tem o direito de fazer perguntas melhores. Você tem o direito de pedir uma avaliação mais completa. Você tem o direito de perguntar, doutor, além do LDL, como está meu risco metabólico? Como está minha insulina? Tenho sinais de inflamação? Tenho placa? Meu risco é real ou presumido apenas por um número? E isso não é rebeldia, isso é responsabilidade. E agora vamos falar da dieta carnívora como ferramenta, porque ela pode ser tão poderosa nesse cenário. Ela ataca exatamente o terreno metabólico que frequentemente está por trás do risco cardiovascular moderno. Primeiro, ela reduz drasticamente a carga de carboidratos, especialmente açúcar, farinha, frutose concentrada e amidos que mantêm a insulina elevada em pessoas resistentes à insulina. Quando você reduz esse estímulo, o corpo tem a chance de recuperar a sensibilidade à insulina. Segundo, ela aumenta a proteína animal de alta qualidade, que melhora a saciedade, ajuda na preservação e no ganho também de massa muscular, fornece ferro M, zinco, B12, colina, creatina, carnosina e outros nutrientes fundamentais para o metabolismo. Terceiro, ela remove ultraprocessados, óleos vegetais refinados, aditivos, farinhas e alimentos hiperpalatáveis que mantêm inflamação, compulsão e descontrole alimentar. Percebe? A carnívora não melhora o risco cardiovascular porque é moda. Ela melhora o terreno porque troca um metabolismo dependente de glicose, beliscadas, picos de insulina e inflamação por um metabolismo mais estável, saciado e previsível. Isso não é milagre, é fisiologia. Agora, o erro de algumas pessoas na carnívora é achar que porque retirou o carboidrato, pode ignorar todo o resto. Não pode. Você precisa olhar a qualidade dos alimentos. Você precisa olhar para o seu sono. Precisa olhar seu treino de força. Precisa olhar sua composição corporal. Precisa olhar exames. Precisa olhar o intestino. Precisa olhar a inflamação. Também o histórico familiar. Precisa olhar sinais clínicos. A carnívora é simples no prato, mas não precisa ser burra na avaliação. E eu vou dizer uma coisa que talvez incomode os dois lados. Para o lado convencional, LDL alto sozinho não pode ser usado como chicote para assustar todo mundo que come carne.
Para o lado carnívoro, sentir-se bem sozinho não pode ser usado como desculpa para nunca investigar nada. Os dois extremos erram. Um lado idolatra o LDL. O outro, às vezes, despreza qualquer marcador que incomode. Eu não vou por nenhum desses caminhos. O caminho certo é contexto, fisiologia e acompanhamento. É exatamente por isso que dentro do cetabolismo eu ensino a jornada metabólica de forma progressiva. Low carb, cetogênica e carnívora. Porque nem todo mundo precisa ou deve sair de uma dieta cheia de pão, doce, arroz, frutas, leite, biscoito, óleo vegetal e ultraprocessado, direto para uma carnívora mal feita no dia seguinte. Algumas pessoas precisam preparar o metabolismo, precisam entender sobre eletrólitos, adaptação, proteína, gordura, fome real, saciedade, exames, sintomas e resposta individual. O objetivo não é entrar em uma dieta com medo, é construir segurança fisiológica. Essa é a jornada que eu estruturei no Cetabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero que você participe. Você já percebeu ou já recebeu uma receita ou uma bronca médica apenas porque seu LDL estava alto, sem ninguém pedir insulina de jejum, sem avaliar seus triglicerídeos, HDL, inflamação ou resistência à insulina? Você já mudou sua alimentação, melhorou energia, peso, glicemia ou triglicerídeos, mas ficou com medo porque o colesterol subiu muito? Você já fez score de cálcio ou algum exame de imagem para avaliar o coração de forma mais direta? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler sua experiência. Esses relatos ajudam outras pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas e também ajudam a comunidade a pensar com mais profundidade. Então já salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que vive com medo de colesterol, mas nunca investigou, por exemplo, a resistência à insulina. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos por aqui. A reflexão final é essa. Exame não foi feito para gerar pânico. Exame foi feito para gerar clareza. O problema é quando a medicina pega um número, tira do contexto, assusta o paciente e chama isso de prevenção. Antes de culpar a picanha, olhe para a sua insulina. Antes de temer o LDL, investigue o terreno. Porque o coração não precisa de medo, ele precisa de verdade, contexto e cuidado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.